a voz, Rafa, Deus abençoe, que honra. Satisfação, meu amigo. Satisfação. É uma honra. Um amigão que eu tô recebendo esse ano aí como um presente. Rafa, queria que você se apresentasse aí pra galera aí de casa aí. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Rafael Leão. Eu tenho 40 anos, formado pela Evo Coach. Sou especialista em inteligência emocional e comportamento humano e analista comportamental, né? Cristão, onde eu tive a honra de conhecer meu amigo Mauro. Bacana, mano. Estou aqui para contribuir um pouquinho com a minha experiência, aí o que eu faço aí hoje em dia, ajudar pessoas, que é meu propósito de vida, e vai ser muito bacana aí a nossa conversa. Poxa, então, Rafa, passa um pouco pra galera aí, assim, porque hoje, né, parece que tem uns pilares aí que a gente tem que... Eu, particularmente, já fui em algumas palestras sobre coach, né? Mas de um tempo pra cá, a realidade sobre o coach, eu tenho reparado que até pessoas hoje que já foram nessa fonte aí, já beberam dessa fonte e hoje mete o cacete em cima dessa galera aí, como se vocês fossem um charlatão, desse nível pra baixo. Então, explica um pouquinho pra nós o que é realmente ser coach, que eu sei que existe vários nichos de coach, mas fala aí. Então vamos lá, o coach hoje, né, ele tá muito banalizado. Hoje todo mundo é coach. Você ouve muito, tem mais coach que gente. Aí se você for fazer uma analogia e verificar, tem mais Uber do que coach hoje? Sim. Tem mais engenheiro que coach? Sim. Mais médico? Sim. Então todo mundo é coach? Não. Mas tem muitos coaches que fazem muita besteira? Sim. Como qualquer profissão. Igual pastores existe também. Exatamente. Porque não deu certo na vida, virou coach. A gente ouve muito isso. E é muito banalizado mesmo, assim. Não... Mas é porque mais profissionais, infelizmente, é da pessoa, né? Mas o que acontece? A escola no qual eu sou formado, na Evo Coach, é uma escola que ela cumpre princípios bíblicos, né? Maneiro. Porque a metodologia, né, do coach, ela é embasada o quê? Na psicologia, na física quântica, programação neurolinguística, neurociência. E a Evo Coach, né, a escola na qual eu faço parte, a primeira coisa que o Márcio Micheli, que é o meu coach, ele verificou foi o seguinte: vamos ver na Bíblia se tudo isso está... Repete o nome do amigo Márcio Micheli, né, que é o meu coach, é o idealizador da Evo Coach, o dono da Evo, que eu encontrei ele através de um propósito, de uma revelação, que em seguida eu vou falar. Então, o coach hoje está muito banalizado. E o que o Márcio fez? Ele verificou o seguinte: ele é um cara cristão, né? Ele recebeu um chamado. Ele tem um chamado, né, que ele poderia ajudar pessoas através da inteligência emocional. E ele foi na Bíblia e verificou. Tudo que estava na Bíblia se estava na inteligência emocional, né, no qual ele já estava estudando. Ele viu o seguinte: muitas coisas tinham na Bíblia, outras não. O que não tinha na Bíblia, ele falou: eu descarto, eu fico com a Bíblia. Ele começou a idealizar a metodologia da Evo, né, que é um processo que ajuda pessoas a encontrar o propósito de vida, a se conectar com você mesmo. Porque para você ver seu propósito de vida, você tem que se conectar com você, tem que saber quem você é. Né? Identidade, né, mano? As pessoas não sabem quem elas são. Aí você fala assim: o que o coach faz? O que é coach? Coach é o quê, né? É um treinador? Coach é um professor? Né? A metodologia atual, assim, se você conhecer qualquer coach, vai falar o seguinte: coach é o profissional que pega você do ponto A e leva você para o ponto B. Né? Pega você do ponto no qual você está, leva você para o estado desejado. E esse profissional vai te conduzir para aquele ponto. Seja, eu quero emagrecer, eu quero enriquecer, eu quero controlar minhas emoções. Existem nichos de coach, né? E a metodologia Evo não. A nossa metodologia, não vou falar que é melhor, é apenas diferente, que a gente leva não para a pessoa para o estado atual, não para o estado desejado, mas sim para o estado merecido. Né? Então você vai falar para mim assim: eu quero fazer um coach contigo. Eu vou perguntar para você: o que você acha que o coach pode te ajudar? Você fala assim: cara, eu quero que você saia do meu emprego, por exemplo. Ah, tá. Você quer trabalhar com o quê? Eu quero trabalhar com vendas de automóvel. Né? Esse é o seu estado desejado. Né? O profissional iria te ajudar. Mas a nossa metodologia, eu vou fazer o seguinte: vamos primeiro saber qual é a sua vocação. Vamos saber quais são os seus valores, quais são os seus princípios, qual é a sua missão de vida, conectar você com sua essência. Por quê? A gente leva a pessoa não para o estado desejado, mas sim para o estado merecido. E as pessoas, geralmente, elas desejam menos do que elas merecem. Né? Contando um pouco da minha história, né? Eu trabalhei em banco durante anos. Né? Tive uma carreira que eu sou economista, trabalhei em banco de investimento, trabalhei em um banco privado, fui gerente de uma grande instituição financeira.
e eu tive uma crise de ansiedade. Eu estava com uma vida totalmente destruída, casamento destruído, minha saúde totalmente destruída. Eu tive uma crise de pânico. Eu chegando em casa com uma falta de ar muito grande. Cheguei em casa, desmaiei na sala da minha casa. E eu, sufocamento, fui para o hospital. Cheguei no hospital morrendo, infarto. Quando eu cheguei lá, não era infarto. O médico colocou, né, o aparelho de pressão em mim e verificou que era uma crise de pânico. Até então, nem conhecia inteligência emocional, não conhecia nada. Eu só pesquisava... Mas essa crise de pânico é referente a algo assim, de tipo síndrome do pânico? Síndrome do pânico. Alguma depressão? Não. Porque Não. depressão Não, assim... é relacionado ao passado, né? A crise de ansiedade, eu trabalhava durante forte pressão. Assim, medo de ser demitido, trabalhava na instituição financeira, vivia um dia após o outro. E eu, aquela incerteza, né? Tem que bater meta, e naquela correria... Ataque cardíaco, para quem não sabe, crise de ansiedade é o quê? Ataque cardíaco, falta de ar, você tenta respirar, não vem, você fraqueza, você quer sair Alô, correndo. rapaziada, eu acho que eu tô nessa vibe aí. Então, eu cheguei a um ponto de cair no chão, assim, de não conseguir levantar em formigamento. Falei, tô morrendo. Eu cheguei no hospital, o médico, né, me sedou, colocou oxigênio. Eu nunca tinha ouvido falar em ansiedade, em pânico, nada disso. Ali eu comecei a entrar em confronto com Deus. Falei, Deus, eu não admito morrer. Eu não quero morrer. Aí o médico me sedou no oxigênio no hospital. Aí o médico falou assim, ó, você vai procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. E o seguinte, deixa eu te perguntar, como é que tá a sua relação com Deus? O médico pra mim. O médico fez isso pra você, mano? Aí eu falei assim, não, Deus, tá bem, eu acredito nele. Mas você vai a algum lugar? Eu falei, não, eu oro, mas... Ele falou, cara, se conecta a Deus. Deus tem um propósito pra você. Aí falou de Deus pra mim, eu falei, não, tá, beleza, tal. Aí não dei muita bola. Aí eu fui pra casa. E, de novo, crise de pânico e falta de ar, continuou. Daquela primeira vez que eu tive a crise, foi sequenciais, eu comecei a ter outras vezes. Aí eu procurei psiquiatra, procurei psicólogo, e eu comecei a entrar embaixo com Deus. Deus, eu não quero sentir isso. Toda vez que eu sentia, eu ia pra cima de Deus e não quero, não admito, eu sou um servo fiel. Mas eu me considerava evangélico, mas... não ia à igreja, eu sabia se o bicho pegasse, eu vou correr numa igreja e vou lá falar com Deus, né? Porque eu só acreditava em Deus. Falei, então o evangélico é uma religião no qual eu me identifico, eu não acredito em santo, não acredito em nada, mas eu não fazia nada que o evangélico faz, assim, eu só falava, era tudo fachada, né? Mas aí, que eu bebia muito, era um cara muito estressado, muito grosso, e eu comecei a entrar embaixo com Deus. Quando eu entrei embaixo com Deus, aí numa outra semana, passou um tempo, né, tinha outras crises, um dia de madrugada, eu dormindo, eu acordei como se tivesse uma falta de ar muito grande, alguém estivesse me enforcando mesmo. E eu acordei minha esposa, eu falei, Juliana, de novo tô tendo essa crise. Quando eu acordei, o ar não veio, ela ligou o ventilador, me deu um remédio, já tinha um remédio de cabeceira. Aí eu comecei a chorar, falei, não admito, eu nunca tive isso, será que eu tô ficando doido? Não sei o que tá acontecendo. Aí eu comecei a questionar Deus de novo, orar, ajoelhar. Falei, Deus, me mostra. Se é isso que você quer, me mostra. Aí minha esposa foi transferida, ela é bancária, foi transferida para uma outra agência, né? Ela trabalhava no centro de Niterói, foi para uma outra agência no município de São Gonçalo, que é uma outra cidade, para quem não conhece, aqui no estado do Rio de Janeiro. E chegando nessa semana, nessa nova agência, ela conversando com o gerente, não sei o que está acontecendo com o meu esposo, ele está com muita falta de ar, síndrome do pânico, ele nunca foi assim, ele sempre teve domínio de tudo ele sabia, ele não, aí ele falou assim, ele teve crise de ansiedade, crise de pânico. Como é que tá a relação dele com Deus? Olha Caraca, só. Mano. O médico falou e ele falou a mesma coisa. Doideira. Aí, ele é sem vergonha, ele fala que é crente, mas bebe todo dia, é um cara que não tem limite, ele tá grosso, a gente tá quase se separando, ele não cuida da saúde dele. Aí falou assim, ó, manda ele lá na minha igreja, lá em São Gonçalo, igreja do pastor Laerton, falou assim, até o nome do pastor. Fala lá, porque eu tive a mesma coisa que ele. E lá Deus falou comigo, eu mudei minha vida. Minha esposa veio falar comigo, né? Quando veio falar comigo, eu falei, não. Como é que Deus fala com ele e não fala comigo? Pera aí, que negócio é esse? Eu vou lá que Deus já tem que falar comigo também. Guardei aquilo. Mas aí passou um dia, passou dois, passou uma semana e eu deixei aquilo pra lá. Até que outro dia, de madrugada, então isso aí foi, essa da madrugada, do que eu me senti com quem estava me enforcando, foi depois dessa conversa da minha esposa com o gerente, né? Aí eu tive essa crise no qual eu acordei de madrugada, 3 horas da manhã, com sufocamento. Aí, quando eu tive esse sufocamento, eu falei, amanhã Deus vai para me responder. Eu vou lá na tal igreja que lá o gerente falou para minha esposa. Se falou com ele, vai falar comigo. Eu peguei o carro, com toda a minha fé, me arrumei, fui para essa igreja. Só que eu não sabia onde era a igreja, não sabia se tinha culto. Eu botei no Google, eu estava pronto para ir.
Eu joguei no Google o nome do pastor, achei o nome da igreja pelo Facebook, joguei no Google Maps, fui em direção à igreja. Quando eu cheguei lá nessa igreja, Deus falou comigo exatamente o que eu faço hoje, meu propósito de vida. Então, a palavra que foi ministrada nesse dia, Romanos 8:28, que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu entendi o seguinte, aquela crise de ansiedade foi o pior momento da minha vida. Cheguei num cenário de quase morte. Ali foi o momento que Deus permitiu que aquilo acontecesse comigo, mas não é para minha morte, era para minha mudança. Que eu estava uma vida desregada. Eu poderia ir jacara, morrer. Eu não estaria com minha esposa, não teria filhos. Que eu fui graciado, graças a Deus, depois que eu realmente entreguei minha vida para Cristo. E quando eu tive nessa revelação, Deus falou comigo lá, eu chorei, me reconciliei com Deus, agradeci, orei, glorifiquei, falei, Deus, entendi. Pedi perdão a Deus pelos questionamentos dele. No final do culto, o pastor falou assim, e você que veio aqui para reconciliar com Cristo, para entregar sua vida de fato, vem aqui na frente que eu vou falar com você, que eu vou orar por você. Foi a hora do apelo. Eu estava na terceira fileira, né? Dali eu fiquei. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Eu lembro que foram 3 pessoas. Aí o pastor, tem mais uma pessoa que tem que vir aqui na frente. Jesus tem um propósito na sua vida. Falei, Deus, eu já me resolvi com você aqui. Entre nós já está tudo resolvido. Não vou. Eu falei, não vou. Já fiz minha parte. Aí ele ficou insistindo, então tá, vamos orar por essas 3 vidas. E a 4ª pessoa, quando chegar o momento, entregue de fato sua vida para Cristo. Deus tem um propósito na sua vida. E eu teimoso, falei, não vou. Já fiz aqui minha parte. Eu não em silêncio ali, eu e Deus. Aí ele começou a orar pelas 3 pessoas, eu fechamos os olhos, eu comecei a orar pelas 3 vidas. No meio da oração, estava tocando um violão baixinho, o pastor falou assim, mandou parar o violão. O Espírito Santo de Deus acabou de falar comigo, a 4ª pessoa vai saber que é com ela. Essa 4ª pessoa estava em casa, na sexta-feira, ela caiu com uma falta de ar muito grande no peito, foi parar no hospital, na maca, o médico perguntou o que está fazendo da vida, foi narrando minha vida. Eu comecei a tremer, ali na terceira fileira, aí Deus falando comigo, né? É comigo. E cadê que eu levantei a mão? Não, deve ter outro parecido. Aí o pastor falou assim, você ainda está duvidando, né? Então eu ainda falo mais. Na terça-feira, assim, na quinta, há 2 noites atrás, você teve 3 horas da manhã, você acordou com uma falta de ar, como se alguém estivesse te enforcando. Você chamou pela sua esposa, aí não, eu levantei, já chorando. Aí né? Não tinha aí como, né, mano? Quando eu fui, cara, ele olhou nos meus olhos e falou assim, falou meu nome, falou, Rafael, Deus, eu ouvi o seu clamor, falou assim, eu estou contigo e eu estou com os teus. Falou assim, seja mais obediente, glorifique mais o seu Deus. Eu tenho uma obra muito, mas muito grande para a sua vida. O pastor falando para mim, eu não conhecia ninguém naquela igreja. Aí falou assim, busque, que eu vou te mostrar o caminho. Quando ele falou isso, eu desabei de choro. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu trabalhava em banco, eu estava licenciado, né, com essa crise de pânico. Falei, me mostra. Se a palavra foi todas as coisas que operam para o bem, e você mostra que eu teria que ter um propósito, se isso tem um propósito, qual é o meu propósito? Eu entrei em oração todo dia, o que eu mais pedi na minha vida, Deus, agora você tem que me mostrar meu propósito. Já que eu não vou morrer, tem um propósito, qual é o meu propósito? E é o que eu faço hoje. Deus me mostrou, depois de uma oração, eu pegando no YouTube, o Márcio Michele, que é o meu coach, o idealizador da Evo Coach, falando de propósito de vida. Show. E Rafa, mas muita coisa é atrelado sobre ser coach, assim, para quem já tá na área, eu vejo várias palestras assim, né? Não é que eu assisto várias palestras, mas quando eu vejo aquelas cenas top, galpões lotado, mas a galera que tá no meio desse caminhada aí, que sonha estar à frente, como é que espera pra, tipo, chegar nesse patamar aí de pegar? Como é que é esse nível então, assim? Vamos lá. Para você ser coach, eu vivo meu propósito, né? Se você quer ser, vamos supor, você quer ser qualquer tipo de profissão, você tem que ter uma vocação, né? O coach, a gente ajuda pessoas. Então, muitas pessoas querem ser coach para ganhar dinheiro. Então, não é pelo dinheiro. Mas você acha que, assim, eu tenho uma certa definição do que é ser próspero e do que é ser rico. Perfeito. Assim, e é questão de, por exemplo, você é um camarada cristão, mano. Sim. Então, muita coisa do que você tem é mediante também a sua fé. Sim. Correto? Muito. Mas vamos supor que o camarada que está assistindo agora, ele não é cristão e ele não tem a mesma fé, mas a batida dele vai ser grana. Como é que você
definiria assim? Então, o que acontece? Quando o objetivo, né, que a pessoa faz pelo dinheiro, vai ser pesado. Por quê? Porque nem sempre a grana vai vir, né? Então, no início da minha carreira de coach, foi difícil? Muito. Mas foi difícil financeiramente, mas foi prazeroso. Você ajudar pessoas, porque se a pessoa, vamos supor, a pessoa faz pelo dinheiro, ela vai começar a ganhar dinheiro, ela tem uma relevância, tem um nome, bacana. Mas um mês, que 1, 2, 3 meses, não começar a ter cliente, ela vai desistir. Então, eu acho que nesse momento agora que a gente está falando aí que muitos coaches, né? Vou citar uns nomes dos camaradas que estão sempre alta aí, que é o Thiago Brunet. Perfeito. O Wendel Carvalho, que fica em cima, sai de casa, expulsa tudo. Sim. Expulsa todo mundo. Você que tem mais de 30 anos, tá na casa da tua mãe. Ela fala que eu vejo direto do Wendel Carvalho. E pra mim, mano, se o cara tá com a vida dele e não quer sair da casa da mãe dele, também é um problema dele. Pra mim, a visão é essa. Sim. Mas, vamos lá. Agora, eu acho que esse momento, com todo esse problema, no início eu citei sobre questões, às vezes, as pessoas, né, não deu certo, se tornou pastor, e, né, questão de atrelada à grana, que muitas das vezes as pessoas gostam de meter o malho, porque também teve muitos pastores que já deram muito mole. Mas a questão que eu acho que agora o momento... É nesse momento agora que tá todo mundo falando mal que realmente vai mostrar quem é de verdade. Sim, exatamente. E como é que foi ser coach no momento da pandemia, velho? Então, é justamente o propósito, né? Sim. E posso falar, no momento da pandemia foi no momento... Muitas pessoas reclamavam, eu, graças a Deus, estava com a agenda cheia. O que você fez? Você conseguiu dar palestra? Sim. Graças a Deus. E foi no momento de transição, né? Eu conheci o coach foi em 2019. Logo em seguida teve a pandemia. E hoje em dia, a pandemia, o que veio de legado da pandemia? O atendimento online. Hoje em dia você não precisa ter um local para atender. Hoje em dia tudo Zoom, tudo webcam. Você atende pessoas do Brasil inteiro. Atende pessoas de Portugal, da Austrália, pessoas de qualquer lugar do Brasil. E qual é o limite de idade, mano, assim, para poder o ideal, acima de 16 anos. Isso. Acima de 16 anos. Alô, Cauã, aí, você já pode pensar. Chega aí. Porque justamente é o momento que a pessoa tá decidindo o que ela quer. Chega aí, Cauã. Pô, apresentar aí, Cauã. Cauãzinho, aí, Valadão. Perdeu, hein? Tá comigo, pai. É isso aí. Junto. Você é o Cauã, então, por exemplo. Mas me diz assim, qual é uma coisa que poderia não... Você falou sobre vocação, mas eu vejo que nas palestras, para uma pessoa ser coach... Como é que seria, no caso, se a pessoa fosse tímido? Como é que seria isso? Vamos lá. Eu tive um momento da minha vida que eu era muito tímido. Assim, quando eu era adolescente, eu era um garoto muito desinibido, eu trabalhei numa rádio, eu era um cara muito influente. E depois de determinado momento, eu comecei a me travar. Porque, na verdade, timidez, a gente trata no processo de coach. Uma pessoa que quer tem esse tratamento lá? Tem, por quê? Porque tudo que for causas emocionais, a gente trata, né? Que então, é pra destravar a pessoa. É, pra destravar, exatamente. Agora, tem a diferença do cara ser introvertido e um cara ser tímido. Tem pessoas que são introvertidas, se você der um microfone pra pessoa, a pessoa vai falar. No jeito vagaroso, no jeito tranquilo, no jeito dela, não vai paralisar. Uma pessoa tímida, você pode ser um cara muito bacana, influente, adora estar no centro da roda, dos amigos. Você é aquele cara que domina tudo, que chama o cara, dá um microfone e a pessoa paralisa. Não, ele se esconde. Por quê? Timidez. Se tem um fundo de timidez, é porque teve o quê? Alguma dor. Se tem uma dor, a gente trata no processo de coach. Por quê? Foi uma pessoa que foi julgada em algum momento da vida dela, ou ela foi, de repente, na faculdade apresentar um trabalho e passou uma vergonha, ou não teve o reconhecimento de um pai, alguma coisa que ela fez que ela se sentiu envergonhada, ela, opa, então eu vou me esconder. Né? E posso te falar, essas pessoas que têm essa trava, e atrás de uma grande dor que você tem, que você carrega, tem um propósito. Então, se você, cara, qual é o meu propósito? Olha para sua maior dor, qual é o seu maior medo que você tem? Então ali, talvez está escondendo um grande propósito que Deus tem para sua vida. Então, em determinado momento da minha vida também, eu tinha medo de falar em público. Eu, quando eu trabalhava no banco, quando eu saí do banco, eu estava muito ferido. Eu lembro quando eu entrei para fazer a formação em coach, eu peguei o microfone e eu tremia. Eu falei, meu Deus, não consigo falar. Medo do julgamento das pessoas. Eu falei, cara, como é que eu vou ser coach se eu não consigo falar em público? Como é que eu vou dar palestra? Aí eu lembro que eu peguei o microfone assim, o professor falou assim, que é o Haroldo, que hoje é o meu mentor, falou assim, quem quer ser coach? O que você quer? O que você espera na formação em coach? As pessoas falavam, eu quero transformar a vida, eu quero ajudar o próximo. Eu peguei o microfone e falei assim, eu não quero nada. Eu quero que tudo isso que vocês falam funcione na minha vida. Se funcionar na minha vida, eu penso em ajudar outras pessoas.
Aí eu chamei ele e falei, cara, eu não consigo falar em público, eu tô com trava, eu tenho medo do julgamento das pessoas, eu não consigo ter rede social, eu julgo muitas pessoas, eu sou um cara muito grosso, eu sou um cara, as pessoas falam que eu penso só em mim, mas eu nunca fui assim. Lá atrás eu não era assim, eu me tornei por causa do meio que eu vivi durante um tempo. Então a gente se deforma perante o meio que a gente convive. Entendi. E quando a gente trata as causas que nos levaram a essas escolhas, a gente volta à nossa essência. Você se conecta a Deus. E, Rafa, como você consegue, assim, eu sei que isso é seu trabalho, Sim. mas como é que você consegue, por exemplo, no momento Rafa Leão, sem ser coach, trocando uma ideia comigo, conversando, como é que você consegue administrar isso perante a tua família? Porque eu vejo um exemplo, eu, além de ser aqui um dos apresentadores do podcast A Voz, eu tenho a minha vida, que eu trabalho numa barbearia, então eu lido com milhares de pessoas. Sim. E eu já tive uma fase na minha vida que eu ficava olhando o corte do cabelo da pessoa, às vezes olhando pro cabelo da minha mulher, e às vezes eu levava isso para dentro de casa. Como é que você consegue desvencilhar isso? Você não levar o Rafael coach com sua filha ou com Sim. sua esposa? Como é que você busca isso, mano? Posso falar que é muito difícil. Porque uma vez que você é coach pra tudo, a vida inteira. Porque o coach é a arte que a gente faz perguntas poderosas, né? A gente faz perguntas para quê? Que a pessoa reflita e veja como ela está pensando, para mudar a forma que ela pensa, para gerar um constrangimento, para gerar uma inovação. Então, tu fala assim, por exemplo, toda vez você faz isso. Assim, você ouve a vida inteira, você é sempre assim, você toda vez, né? A gente tem essa mania. Mas toda vez quando? Você começa a fazer, não, porque você... Não, então não é toda vez. Eu fiz isso daquela vez. Concorda que teve muitas vezes que eu não fiz isso? Você começa a desconstruir coisas que você fala assim, cara, eu sou um cara que eu não consigo ouvir o outro. Às vezes a pessoa fala e eu mudo o assunto. Pô, mas toda vez que eu falo com você, você não presta atenção. A gente ouve muito. Não, mas por que toda vez? Aquela vez que você falou comigo, eu prestei. Concorda que não é toda vez? Não, então. Porque se você acredita que toda vez você faz isso, você acaba fazendo. Então, as coisas que a gente faz são o quê? Mas isso é uma manipulação? Não, então, não é? Não é. Então, vamos lá. Quando as pessoas difíceis de entender. Mas calma aí, agora nesse momento, você está sendo o Rafael, meu amigo ou coach? Não, então, mas eu sou... exatamente. Eu vou ser o Rafael, coach, seu amigo. Eu não vou estar aqui para analisar, o coach não analisa, não julga. Só que acontece, quando a gente tem a arte de fazer perguntas, mas pergunta para gerar esclarecimento. Só que acontece, quando você fala assim, toda vez, assim, poxa, toda vez que eu venho aqui, vamos supor, a água tá muito gelada. Não, mas teve uma vez que eu vim, a água não estava muito gelada. Então, assim, aí você fala, toda vez, você acredita naquilo, né? Então as opiniões que a gente tem, muito são baseadas nas crenças que a gente carrega. Então, vamos supor, ambiente familiar. Tudo que você é hoje é que você ouviu da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, do seu melhor amigo. Então, cara, como é que eu faço para mudar? Primeira coisa, você tem que se blindar dessas pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas vão te bombardear. Pô, você agora é coach? Pô, você... As pessoas que vão... isso aí naturalmente. Exatamente. Mas o quê? Mas eu sei quem eu sou hoje. Isso não importa, porque... O que acontece? Quando as pessoas que mais vão falar isso de você, depois as pessoas vão te aplaudir. Que vão realmente, cara, desculpa, quando eu não acreditei em você lá atrás. Mas elas fazem não por mal. É porque elas lá atrás, elas se decepcionaram de alguma forma em algum sonho que elas tiveram, alguma coisa que ela viu, uma pessoa começando em algo. Fala assim, cara, já vi isso aí, esse filme. Ela faz para te proteger. Uma vez eu ouvi um coach, e o que me chamou muita atenção, assim, porque eu gosto de conversar, eu acho maneiro. Isso aqui é uma arte para mim. Você trocar, você recebe, ela troca. E toda vez que o camarada falava assim, sabe por que você não prospera? Sabe por que você não prospera? Sabe por que você não prospera? Isso de um coach, eu ouvindo. Pô, aquilo eu fiquei pensando, eu falei, por que ele fala sempre, sabe por... Ou seja, ele já me colocou naquela posição e eu começo a achar, porque eu acredito assim, que toda vez que você põe uma palavra, a pessoa... Seria a mesma coisa de todo dia eu te bombardear de uma palavra que, pô, você não é capaz, você não é capaz. Vai chegar um momento que você vai qualquer tropeção que você der, você vai associar aquela palavra que você não é capaz. Caraca, se eu tropecei, se eu cair, é porque eu não sou capaz realmente. Qualquer erro que você possa estar fazendo. E isso me chamou muita atenção. Falei, cara, não dá pra mim ouvir uma pessoa que ela já põe uma coisa sem sequer eu ser. E tipo, ser próspero
meu ponto de vista, assim, é muito mais naquilo que você realmente não só é pela necessidade do dinheiro. Não, É uma questão, por exemplo, eu sou próspero, porque eu tô conversando com você aqui Sim. agora, tô podendo ter essa oportunidade de falar com você. Eu sou próspero porque eu consigo tirar um sorriso da minha esposa. Sim. E não tem nada a ver envolvido grana. Nada a ver. E falando sobre a questão de palavras assim, Rafa, o que você hoje, você poderia passar para quem está em algum momento que fez, às vezes estudou no mesmo padrão que o seu, e tá meio que desacreditado? O que você fala para essa galera aí? Então, a primeira coisa, né, é você viver aquilo de fato para sua vida. Porque não adianta você querer ajudar outra pessoa se você não se ajuda. Se você vive aquilo, vamos lá, eu sou coach de relacionamento. Seu relacionamento é uma bosta. O que adianta? Assim, eu sou coach de financeiro e deve todo mundo. Eu sou coach, então não adianta você vive aquilo na prática, porque você vai liderar pelo exemplo. Fala assim, cara, eu fiz, eu testei, funcionou. Eu já tô muito mais fácil. Já tô quase querendo fazer um curso de coach, que eu não devo ninguém, não. Exato. Meu relacionamento tá maneiro, eu acredito. Então, você tem que o quê? Tratar, vamos lá. Você vai tratar com as emoções, né? Tô te devendo, Romo. Tô te devendo, Cauã. Tô te devendo, Jay. A Então, mulher a gente sempre tá devendo. Se você tem algum problema mal resolvido, problema no seu passado, não tem como você ser coach. Então resolva seus problemas primeiro, para que você possa ajudar outras pessoas. Porque lá na frente, você vai se deparar com aquele problema, como é que você vai ajudar alguém numa coisa que você não se curou? Então, todo mundo pode ser coach? Pode. Mas usa primeiro na sua vida. Eu, por exemplo, quando me formei em coach, a primeira coisa que eu fiz foi, eu comprei um processo de coach. Falei, peraí, quero ver se isso funciona. Eu fui até o meu mentor, né, e falei assim, eu preciso passar por um processo, ver se funciona. Eu sentei para ser atendido por um coach. Falei, cara, minha vida tá destruída, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu tô sem propósito, eu tô com uma crise de pânico, eu me abri e falei, cara, eu preciso ser tratado por um profissional mais experiente. Eu tava fazendo uma terapia com uma psicóloga, que me ajudou muito, e fazendo um processo de coach. O que eu fazia? Ela me perguntava assim, Rafael, como é que é a sua relação com seu pai? Eu falei, excelente. Com sua mãe? Excelente. Com sua esposa? É normal, a gente briga, mas é normal. Por que você se cobra? Eu falei, não me cobra ela. Por que você sentado aqui na minha frente? Eu falei, não sei. Eu tive uma crise de pânico, eu tô aqui. Eu falava, mas sabe quando você fala e não consegue enxergar o problema? Eu fiz o processo de coach. Quando eu fiz o processo de coach, eu cheguei na minha psicóloga e falei assim, sabe o que você me perguntou na primeira sessão? Aconteceu isso. Na segunda, isso. Sabe o que você falou do meu pai? Lembrei disso. Da minha esposa, lembrei disso. A minha psicóloga ficava assim, como que você lembrou de tanta coisa se eu já te perguntei? Eu falei, então, tô fazendo um processo de coach que eu comecei a me conectar comigo, com a minha essência. Então, meu subconsciente começou a me mostrar coisas, através de perguntas poderosas, que eu fui começando a confrontar a forma como eu pensava. Mas eu achei a resposta. Cara, em 3 meses, a minha psicóloga estava fazendo um processo, eu fazendo terapia, ela, me conta mais sobre o coach, como é que tá? Eu falei, vem cá, eu que tô pagando você ou você que vai me pagar? Se brincando, né? Porque minha evolução foi muito rápida. Então, se a pessoa passa por depressão, a gente não trata depressão, tá? Coach não dá diagnóstico, a gente não entra na área da psicologia. Mas se você puder andar junto, sim, tô com depressão, você vai ser tratado por um psiquiatra e por um psicólogo. Mas o coach ajuda muito a você ter as respostas. Mas esse curso onde você fez essa formação, lá eles dão esse suporte todo, assim, para essas áreas todas que a gente falou pela questão do coach. Por exemplo, às vezes eu posso chegar lá e ser um camarada que eu passei por algum trauma, sofro de alguma depressão. Nesse então, formato... todos nós, né, formados pela EvoCoach, somos orientados o seguinte, a gente não entra em campos da psicologia. Se for mas encaminha, assim, tipo assim, a gente encaminha, óbvio, tem a nossa aí. Obrigação. Porque a gente não tem certificação para dar diagnóstico. Entendi. Entendeu? Cara, eu passo por uma depressão. Não sou eu o profissional que vou te ajudar. Mas, cara, já tô com o profissional, mas eu quero, já tô sendo tratado, eu quero buscar causas. Opa, peraí, então vamos fazer um trabalho conjunto. É excepcional. Então, quer ver uma coisa engraçada? Que eu sempre reparei, assim, porque já teve situações, e por não ter grana, sendo muito sincero, a gente às vezes deixamos de participar de um momento ali, de ter uma aula de coach, entender. Porque isso chegou, meu irmão, varrendo, tudo virou, tipo, deixaram cair e virar uma modinha, vamos falar assim. Sim, é verdade. Mas, cara, eu sempre reparei uma coisa que, assim, alguns vão se queixar. Eu vejo que muitos coaches, eles
a base é acima do livro de Provérbios. Os camaradas lêem Provérbios. Sim. Mas eu sempre reparo uma coisa. Eu vejo que o Provérbios é uma coisa, aquilo ali é algo assim que eu posso dizer para que as pessoas depois não venham a querer falar um monte de besteira. Mas, tipo, faz isso aqui, que isso vai dar certo. Sim. Mas eu também vejo que o fato de ser algo que o Salomão que escreveu lá Sim. e falou, o fato é, aqui pode dar certo, mas, tipo, tem muita gente que abraça esse livro como se, tipo, eu fiz isso tudo certinho e comigo não tá acontecendo. Sim. Rola dessa parada. E eu sempre reparei uma coisa, entendam, tá, o raciocínio, Sim. que Jesus, pra mim, é o coach dos coaches. Ele tá acima de tudo, porque, cara, cá entre nós, quando eu fico imaginando, chegar num deserto, pregar, dar uma palestra, com mais de 5.000 pessoas, como é que chama a atenção? Sem microfone. Sim. Tem essa pegada aí. Por isso que eu falo que o homem já é brabo aí, porque hoje tem recurso de microfone, hoje tem recurso de ter uma equipe para não fugir, o controle, não perder ali. Então, mediante a isso, e digo mais, para mim é o coach dos coaches. Sim. Dentro dessa linha de raciocínio aqui. Mas para mim tá acima do coach dos coaches. Como eu, Mauro, fosse fazer um curso hoje para me formar como coach, como é que eu sei que o cara é picareta? Primeira coisa, quem tá acima dele? Qual é o líder dele? Para quem que ele se submete? Ele pertence a qual instituição? A gente vê muitos coaches aí que eles são Deus, que eu sou. Quando a pessoa fala assim, eu sou, porque eu tenho certificação, quando a pessoa fala muito dele... Aí, pega aí, rapaziada. Assim, porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço. Olhe para um assim, desconfiado. As pessoas... Vou dar um exemplo. Thiago Brunet. Você vê Thiago Brunet falar, eu sou, eu tenho, porque eu faço? Não. Alô, Thiago Brunet, vai vir aqui. Você um também, cara... Felipe Valadão, meu pastor. Exatamente. É um cara espetacular. Ele tá dando... fala muito de princípios, né? Eu sigo ele, eu mastigo o conteúdo dele. É isso. A pessoa tem que seguir princípios. Quando a pessoa fala muito, eu sou... E o seguinte, tem muitos aí que falam assim, não, porque você não precisa de uma igreja, você não precisa de um líder para se submeter. Isso é rebeldia. A rebeldia é porque tem uma dor aí maltratada por trás. A pessoa não quer ter ninguém acima dela. Você tem que ter alguém para te corrigir, sim. Você tem que ter um pastor, um líder, você tem que ter alguém, um mentor. Para quê? Para você sair do trilho, nós somos humanos. Peraí, ó, você exagerou ali. Baixa a sua bola. Tem que ter alguém para nos frear. Então, muitas pessoas, a fama chega a tal ponto que eles acham que eles são o cara. Eles pegam o microfone e sobem no palco e... Só que sou eu. Eu estava falando aqui antes de começar, né? Eu respeito muito princípios, né? As pessoas do qual eu sigo. E eu fui convidado para participar do programa, né? Da Tata Werneck, na semana retrasada. Fala isso aí. Aí você veio pro podcast A Voz. Então, chama, bebê. Eu fui convidado para poder participar naquele quadro Entrevista com o Especialista, né? A gente faz um bullying lá com o profissional. Eu sabia que ia para lá porque eles iam fazer bullying com o coach. Mas que eles iam falar do coach. Não ia ser sobre mim, ia ser sobre os profissionais que não honram a profissão, assim como qualquer outros profissionais que não trabalham bem. E eu ia levar ali na boa, ia brincar, mas qual era o meu objetivo? Se eu for lá, vai ser para levar uma palavra, né? Desmistificar essa ideia, né? Desses profissionais que banalizam o nome do coach e tentar dar uma palavra de Deus, né? Tentar deixar uma mensagem. Só que eu pensei em primeira coisa, princípios e valores. Ali, o linguajar não é apropriado, ela é criada de uma forma de denegrir minha imagem e associar o coach a alguma coisa negativa. Isso na mesma hora isso tá me pegando. Foi essa oportunidade de ficar famoso, ir na Globo. Então vamos lá. Como a gente sabe que a gente eu falei, cara, não importa. Não vai ser dessa forma que eu quero ter uma fama. Eu falei, Deus, se você me colocar no lugar onde o Senhor quer que você me coloque, vai ser para o seu nome ser glorificado. Não é sobre Rafael Leão, coach. Não, eu quero ser instrumento do Senhor na vida das pessoas. Porque o conhecimento que eu estou tendo não é para mim, é para ajudar pessoas. Assim como eu estou aqui, qualquer um de vocês podem. Entendeu? Só cumprir princípios. Então, quando eu fui chamado lá, eu falei, princípios e valores. Aí, por isso que é importante ter um mentor. Liguei para o meu mentor. Liguei, aconteceu isso. Meus 2 mentores falaram assim, Rafael, eu no seu lugar não iria. Por isso. Exatamente o que eu tinha colocado no papel. Eu agradeci, falei, muito obrigado pelo convite, mas eu não poderei ir. Não precisei me justificar por quê, mas convide outra pessoa. E em paz, dormir em paz, tranquilo. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei no qual as pessoas, Deus vem me conectando, porque para ajudar pessoas. Eu não quero chegar lá para mostrar, não, porque eu tenho certificação, porque eu faço, porque eu aconteço. Não é sobre mim.
E o que eu for falar, se eu fosse lá para falar, se eu falasse talvez de Deus e cortasse, entendeu? Se fosse ao vivo, né, poderia deixar uma mensagem, mas não ia ser dessa forma, entendeu? Então eu com muita tranquilidade falei, não é dessa forma. E assim, Rafa, definindo assim um pouco, a gente tá falando, tá top demais a conversa, 3 pilares do coach. Então, Deus, família e vocação. É o que você tem que saber. A família é justamente a razão de você ir, de você voltar para casa. Deus é tudo. Você tem que ter Deus. E você tem que descobrir sua vocação. Para que você nasceu? Porque para você ver o seu propósito de vida, não tem como você viver seu propósito se você não sabe de fato quem você é. E as pessoas não sabem quem elas são. Por quê? Porque elas estão muito feridas. Pessoas feridas, elas ferem. Pessoas curadas curam. No nosso processo de coach, né, na Evo Coach, a gente tem um momento que é o ressignificar, que é o momento auge do nosso processo. Todo mundo que faz formação em coach ou passa por um processo com um coach da Evo Coach, a gente tem um momento que a gente faz, que é sobre forte impacto emocional, onde a pessoa volta àquela dor. A gente tem até um jogo, vai doer como nunca, para não doer nunca mais. São pessoas que passaram por abuso sexual, pessoas que cometeram crime, pessoas que foram abandonadas, mas que elas dali saem perdoando o cara que abusou, sai dali perdoando o pai que abandonou, mas não é você chegar lá para a pessoa, eu te perdoo, não é isso, porque não é sobre a pessoa, é sobre você se libertar daquela dor, né? Então você consegue ver, ressignificar, é mais que perdoar, é você dar um novo significado. E quando você se liberta da dor, você volta à sua pureza, à sua essência, você se conecta com Deus. Agora você está apto a viver o quê? Aquilo que você nasceu. Então uma pessoa que viu o pai, vamos supor, maltratar a mãe, brigar, bater na mãe e tudo, a pessoa, não, eu não quero casar. Eu não quero casar porque, para viver um casamento desse, se a pessoa está ferida, ela não vai conseguir casar, ela não vai querer ter uma família. Por quê? Porque ela viu os pais se maltratando, se batendo. Quando elas ressignificam, elas olham e falam assim, peraí, você só consegue perdoar alguém quando você se coloca na história dela. Aí você vai ver a história dos seus pais. Uhum. Eles são reflexos da criação dos seus avós. Então eles fizeram por mal? Não! Eles fizeram o melhor que eles puderam. Só que feriram? Claro que sim, como a gente erra. Todos nós somos passíveis de erro. Mas você olhar por uma outra ótica, só que isso é construído, entendeu? Não é você chegar assim simples, tem que perdoar seu pai. Também não é da noite pro não dia. Exatamente. E uma coisa que, 3 palavras que tem me deixado essa semana, conexão é uma delas, estar antenado, conexão, e a outra é ser útil. E eu tenho reparado, Rafa, que, por exemplo, assim, o que possa ter acontecido, a gente não tá aqui para, tipo, quem sou eu para querer levantar o slogan do coach, mas eu creio, assim, que como ninguém pode precificar o trabalho de ninguém, quem somos nós para julgar o trabalho também? E a visão aqui do podcast é conexão, estar antenado e ser útil. Perfeito. Saca? Eu acho que quando a gente somos útil, mano, isso pra mim é fundamental. E assim, dentro desse trabalho, assim, eu não sabia desse nível aí tão profundo. Sim. Que só quem realmente fez ou quem tá pretendendo fazer sabe como funciona. Exatamente. E voltando novamente, assim, Rafa, eu gosto de ouvir. E qual foi o momento que você foi pego assim de surpresa, assim, caraca, eu acho que eu tô coachando demais no meio da onde eu devo ser pai, esposo, amigo? Cara, com minha esposa é um desafio diário. Diário. Quando ela começa a falar assim, alguma coisa, aí eu faço umas perguntas, ela, você não tá me analisando não, né? Você para com esse negócio de coach pra cima de mim. Eu falei, não, eu tô fazendo... Você acha que você tá me analisando, você acha que você é meu coach. Aí ela começa, não, é uma coisa tão natural, aí você tem que separar, peraí, é hora de ouvir. Sabe quando você quer saber mais a fundo? Eu falei, não, aqui o momento é ouvir. Então, o maior desafio que eu tenho hoje é dentro da minha casa. Assim, ali começa de lá também, né, exato. E a maior vitória do ser humano é dentro de casa. Não adianta você ganhar um mundo se você perder sua família. Família é a base de tudo. E, Rafa, qual foi o maior número que você já pôde palestrar? E assim, no início, como é que foi a sua primeira palestra, assim, de estar
Agora vai ou não vai? Então, vamos lá. Minha primeira palestra que eu dei foi na turma de formação em coach. Eu tinha escolhido para ser um dos treinadores da Evo Coach, né? Que é na escola no qual eu me formei. E eu fui contratado para ser um dos professores, né? Para poder administrar uma aula. Eu estava num treinamento lá em Salvador. Eu cheguei lá em Salvador, tinha acabado de ser chamado para ser um dos treinadores. E o professor foi lá, deu uma palestra no primeiro dia, foi excelente, eu só lá anotando as coisas. No segundo dia, cadê o professor? Passou mal. Que é o meu mentor, né? Ele me ligou, falou, Rafael, eu tô no hospital e segura a onda aí, fala pro pessoal que eu vou começar mais tarde a aula. Falei, meu Deus. Pessoal, todo mundo esperando, os alunos. Eu falei, não, agora chegou, se você tá no hospital, você passou mal, é porque todas as coisas cooperam pro bem. Se eu acredito na palavra que Deus ministrou, se ele não pôde estar aqui e eu estou, é porque de alguma forma vai cooperar para que eu possa mostrar meu trabalho. E eu liguei para ele e falei, ó, tá no hospital? Onde é que tá o notebook? Deixa aqui, eu vou dar aula, eu vou dar palestra, deixa que eu faço, vou ensinar lá o que você ensinaria. Ele me orientou, cheguei lá, coloquei lá o slide, ensinei a ferramenta, dei a palestra. Os primeiros 15 minutos eu tremia, né? Falando lá, aí para me soltar, eu falei, gente, ó, o professor não veio não, mas sou eu que tô aqui. Aí comecei a falar umas coisas engraçadas, para me soltar. Cara, depois é o flow que a gente chama. O que é o flow? É um estado de êxtase, porque, cara, eu nasci para aquilo. Eu nasci para ajudar pessoas. Eu estava num local onde eu não poderia estar em outro lugar. Então, quando você está na sua vocação, você está na sua essência, o medo, ele não te paralisa. Por quê? Porque não é sobre mim. Entendeu? Eu falei, cara, será que se eu fizer errado? Não importa se eu fizer errado. Se eu tô aqui, é porque vai cooperar pro bem. E eu só vou aprender fazendo. Você cria coragem e as coisas fluem. Então, depois as pessoas me validando no final, eu me empolguei, não tinha nem rede social. Eu peguei, gravei um vídeo, falei, aí, eu tô aqui na turma, vamos lá, pessoal. Aí o pessoal todo batendo palma pra mim. Foi esse momento auge pra mim. Se encontra também, né, mano? Não, pelo que você tá falando foi assim... aquele flow, mas o quê? Foi numa adversidade, pintou a oportunidade, falei assim, cara, você pega, assim, não, é o meu momento. Então, por isso que é importante você saber quem você é, o que você tá fazendo da sua vida. Então, isso aí é libertador. Entendeu? Quer ver agora eu vou falar algo que é muito forte e que eu vi que é muito forte e você vai me analisar e depois no final você vai me responder. Então, vou falar diretamente. Cara, teve um dia que eu saí e comecei a questionar por que a minha vida financeira, ela que nos disponibiliza a ter o conforto, ter o direito de ir e vir, não era tão porque... Mano, eu nunca consegui sentar numa roda para pensar e maquinar o mal. Isso já é da minha essência. Mas, agora vem uma parada que para mim foi muito forte. Quando eu falo da questão da palavra, a palavra ela tem poder. Uma coisa que eu reparei, em 1888, que foi a Lei Áurea, correto? Mano, em 1923, minha avó nasceu, ou seja, em torno de 30 a 35 anos. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Isso é muito, pra mim, isso tem muita relevância. Minha avó, com certeza, filha de escravo, aí eu vou chegar numa grande situação. E eu torno a dizer o poder da palavra. Minha avó veio, filha de escravo, minha bisavó, com certeza deve ter sido escrava, com certeza. Sendo que, aí você pega, que você falou no início, que nós hoje somos muito daquilo que nós ouvimos dos nossos pais, e isso vem se materializando em nós. E eu comecei a entender o quanto é forte uma palavra que você libera sobre a vida da pessoa. É um decreto da maneira como a pessoa entender. Mas, cara, tenta imaginar. Minha avó, ela nunca teve uma palavra de tipo, você vai prosperar, você vai vencer, você vai crescer. E hoje eu falo que eu sou uma pessoa próspera por isso, porque hoje eu tô tendo a oportunidade de estar conversando com você, que possa ter tido uma realidade de vida totalmente diferente da minha, mas não é vitimismo. É só você conseguir entender dentro do que você realmente viveu. Eu poderia o quê? Hoje me submeter e ficar quieto. Agora, mano, duvido que minha filha é diferente. Com os meus hoje é diferente, porque eu sei que... E uma coisa doida, quer ver? É mais fácil agora, nesse momento, você falar que tem 50 reais no meu bolso do que você botar 50 reais no meu bolso. Então eu entendo o quê? Que antes de chegar aos 50 aqui, você tem que já liberar uma palavra daí. Perfeito. Correto? Então, o que eu atrelei? Eu falei, cara, tá aí.
Se minha avó tivesse recebido uma palavra de bênção, Exatamente. mas sabe onde que eu tirei essa ideia, Rafa? Foi quando eu ia na casa da minha avó para tomar a bênção. Benção, avó, Deus te abençoe. Aí, às vezes, eu vejo esses princípios hoje tão defasados, porque sim, senhor, não, senhor, sim, senhora, benção, benção, pai, por favor. E hoje não tem existido muito isso. Então, galera, o que eu quero falar? O coach é mais dentro dessa questão linkada, no meu ponto de vista, que mais ainda é o poder da palavra. Poder da declaração. Correto? Incrível. Então pegou essa aí, né? Porque talvez você possa ter uma situação parecida que, né, a gente às vezes não entende, mas é bom dar uma refletida, saber aonde é a sua origem. Sim, e a gente só consegue entender, né, se colocando no lugar, na história da pessoa. Você falou da sua avó. O que ela não ouviu da sua bisavó? Mano, então você tá aqui para quê? Para cortar com isso. é Acabou. isso aí. Assim, os nossos filhos não precisam sofrer o que a gente sofreu e nem o que nossos pais sofreram, né? Exatamente. O nosso teto tem que ser o piso dos nossos filhos. Tipo assim, você tem que falar, você tem que passar pelo que eu passei. Não, você não tem que passar. O que eu passei vai servir de experiência para que você não passe. Então tem que acabar em mim, acabar em você, acabar na gente. Só que a gente o quê? Ouve tantas coisas, tantas crenças, a gente está tão ferido, que quando a gente ressignifica isso, a gente trava, acabou. Então, a gente tem que dar o quê? Um novo significado para isso. E você declarar. Vou te dar um exemplo do Próspero. Quando eu sempre tive promessas de prosperidade para minha vida. Eu sempre tive certeza, assim, da prosperidade. E eu comecei a declarar. Eu declaro todos os dias. Eu sou próspero. Eu sou próspero. Por mais que lá atrás eu estava com a conta bancária, assim, eu olhava assim, mesmo sem acreditar, Pega aí, eu Romulo. sou próspero. Mesmo você não Pega aí. acreditando, Qual é, mano? declara. Por quê? Nosso cérebro ele é programado num ambiente de intimidade, tudo que você ouve repetidas vezes. Então, o que você ouviu dos seus pais tantas vezes, você acreditou que você era. Você ouviu da sua mãe? Ah, você é assim mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. Por quê? Você ouviu várias vezes. Mas se você declara, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, coisas boas, seu cérebro uma hora vai acreditar, cara, eu sou. Se você acredita, você destrava barreiras no seu cérebro e você começa a ver o extraordinário. Oportunidades começam a aparecer, convites que você não esperava, Deus vai te conectando com pessoas. Mas por que as pessoas não vivem de fato? Porque elas não acreditam. A Bíblia diz, Deus tem planos de fazer as pessoas prosperarem, tem planos de nos fazer prosperar. Mas todo mundo vai ser próspero? Não. Mas sim. Mas por quê? Por causa de Deus? Não, porque as pessoas não acreditam. As pessoas não estão preparadas. As pessoas não vivem de fato os princípios para que possa viver as promessas. Eu vejo a prosperidade ser bem sucedida em tudo. Exatamente. A possibilidade, a abundância, a multiplicação. O dinheiro é consequência. Então, se a pessoa for próspera, ela vai prosperar no relacionamento, na saúde, no conhecimento. Onde ela colocar a mão, as coisas vão crescer, vão multiplicar. O dinheiro vai ser uma das consequências, né? Inevitáveis. Do que? Da prosperidade. Como tem pessoas que são ricas e não são prósperas. Mas lembrando, galera, que nada contra o dinheiro, não. De Pelo maneira amor de hipótese Deus. nenhuma. O dinheiro, né, tá Claro, aí e pra... com certeza. E eu vou ter muito dinheiro, assim como você. Porque quanto mais Eu dinheiro peguei a gente... logo. Assim como... Pegou, Cauã? Só, quanto mais dinheiro... até em relação à crença, né? Pensa o seguinte. Quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você vai poder ajudar. As pessoas pensam assim, eu quero meu primeiro milhão. Quando é que eu vou ganhar meu primeiro milhão? Eu pensava isso lá atrás, né? Fazia as contas, quero ter meu primeiro milhão com tantos anos. Aí eu falo o seguinte, aí eu ouvi até o meu mentor, Márcio Michele, falando assim, as pessoas falam muito em querer ter o primeiro milhão, mas ninguém fala assim, quando que eu vou doar meu primeiro milhão? Sabe quando você recebe a facada? Essa foi pra mim. Eu nunca tinha pensado nisso quando eu ouvi a primeira vez. Cara, hoje o meu foco é o seguinte, quero doar 1 milhão. Para eu doar 1 milhão, quanto eu não vou ter na conta? Então imagina você poder doar 1 milhão, você poder doar mais dinheiro, porque você tem. Então não é ter para você mostrar para os outros que você tem, é pessoas que você vai poder ajudar. E é isso que está o gatilho para você ganhar dinheiro. Não é para você, mas para você ser meio, né, para você atingir mais pessoas e a pessoa olhar para você, cara, eu também posso. Se você consegue, eu também consigo. Mas não se apegar, não ter amor ao dinheiro. Isso aí mas que é o a dinheiro raiz, nada tem a né? ver com felicidade. A pessoa fala, ter dinheiro, eu prefiro ter saúde do que ter dinheiro. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Você pode ter dinheiro e ter saúde. As pessoas que eu conheço que têm mais saúde são as que mais têm dinheiro. As pessoas que eu conheço que não têm dinheiro são as que não cuidam da saúde, que comem um monte de besteira, estão acima do peso. Se você tem dinheiro, você pode ter um personal trainer, pode fazer vários exames, ir para médico, ter uma vida mais tranquila, né? Então, lógico. Tem que quebrar essa crença de que dinheiro é uma coisa ruim. Dinheiro facilita, né? Facilita, exatamente. Essa é a parada. Você não pode se
corromper, né? O dinheiro não muda ninguém. Ele só revela de fato quem a pessoa já é. Se você tem uma tendênciazinha a ser corrupto, aí você entra pra política, o cara só dá dinheiro pra ele porque ele se corrompeu. Não, ele já era. Mas por quê? Mas ele não tinha oportunidade de mostrar. Mas aí, agora, você não acha também, Rafa, que essa é uma técnica também que foi muito utilizada, ou às vezes é utilizada, do coach de olhar e falar assim, você vai ser milionário. Aí o cara olha e fala assim, não, porque se você fizer isso, você vai ter, você vai ter 1 milhão antes de chegar a 26 anos de idade. Rola muito dessas paradas. Aí quer ver uma outra parada que eu não entendo, mano. Eu não entendo isso. Como a pessoa da classe C, ela já quer ser milionária sem passar pela classe B. Exatamente. Como é que é isso, mano? E tudo que vem rápido, vai rápido. Não, aí eu falo pra você, quem falou isso uma vez, né, que eu ouvi, foi do Thiago Brunet, que o que nasce grande é filhote de monstro, mano. Exatamente. Então, pra mim, eu sempre reparei isso. A pessoa, às vezes, ela tá vivendo numa vida simples, mas ela quer ficar rica. Por que ela, antes dela tá naquela vida que às vezes ela não tá tendo a condição, ela não pensa migrar pra... Exatamente. Saca? E tudo é um processo. Você tem que viver o processo. Tipo assim, aí pula uma fase. Quer ver uma coisa? Quem joga na Mega Sena. Sim. Quer ganhar de um dia pro outro. Não, o cara vai ficar milionário. Mas a maior parte de todos que venceram e ganharam o prêmio... Perderam tudo e ainda ficaram devendo. Ficaram pior do que antes de ganharem. As pesquisas que foram feitas. Exatamente. Então tudo é um processo. Você tem que viver o processo. Então, eu quero ser rico. Beleza. Mas quanto você ganha hoje? Eu ganho R$1.000. Você vive bem com seus R$1.000? Sua conta tá em dia? Você tá devendo alguém? Se você não vencer na fase atual, como é que você quer passar de fase? Você só vai se eleger. Deus só vai te dar mais, né? Vai te ajudar ainda mais se você... Peraí, isso aqui é um processo. Você tem que programar sua mente com aquilo que você tem. Você vive num padrão de vida acima do que aquilo que você ganha, já tá errado. Você vai achar sempre que você precisa mais. Deus me livre. Exatamente isso. É um processo. É igual jogar PlayStation 4. Joga a primeira fase, aí já vai pra última fase. Vai passar como? Que você mais vê aí é isso, né? É enriquecimento rápido, fácil. Não, mas isso aí tem atrelado... E tudo é causa emocional. E como é que é essa parada aí, então, Rafa? Vamos lá. Emocionalmente? As pessoas às vezes chegam pra mim fazer um coach financeiro. Rafa, vamos lá. O que tá dando dinheiro aí? O que você acha que eu devo investir pra ganhar dinheiro? Cara, isso aí é a última coisa que você precisa saber. Por quê? Vamos supor, você vai fazer um processo de coach, né? Rafa, me ajuda aí no coach financeiro. O que você acha aí de eu investir na bolsa? A pessoa pensa logo nisso, né? Cara, na verdade, isso aí você não precisa nem saber. Como assim? Cara, eu tenho que estudar muito investimento? Não. Você pode pegar um profissional, você vai lá numa corretora de valores e fala assim, vê um profissional sério, fala assim, cara, eu tenho tanto pra investir. O cara, ele é especialista nisso. Ele vai chegar assim, Maurão, olha só, tem isso, vou botar seu dinheiro aqui, vou diversificar. Você vai ter uma pessoa que vai tratar disso pra você. Um profissional que vai ficar acompanhando lá se você gosta, quer investir em bolsa, quer colocar em renda fixa. É bacana você saber? Sim, mas não é necessário para você ter a sua independência financeira, você prosperar financeiramente. Ali tá em causas emocionais. Vamos supor, você chega para mim e fala assim, Rafa, cara, minha vida tá de perna pro ar, tô querendo juntar um dinheiro bacana. Eu vou falar para você assim, né? Cara, vamos juntar tanto? Ah, vamos. Eu não sou coach, tá? Vamos botar aqui 30% do que você ganha aqui, para começar, beleza. Aí chega no final do mês, pô, Rafa, não consegui não, por quê? Pô, minha mulher, cara, usou o cartão de crédito, passou um imprevisto com meu filho, aconteceu isso, aquilo. Cara, não, mas mês que vem eu vou botar. Beleza. Chega mês que vem, pô, cara, infelizmente aconteceu um imprevisto. Concorda que tudo são causas emocionais? Agora vamos lá. Você tá no seu trabalho. Aí seu chefe fala pra você assim, olha só, a partir do mês que está numa pandemia, pra não te mandar embora, vou te pagar 70% do seu salário. Que isso? Como é que eu vou ver? Cara, eu aí eu te mando embora. Você, cara, infelizmente tá bom. Eu vou te contar daqui a 3 meses. E aí, como é que tá, Maurão? Pô, beleza. Sobreviveu? Sobrevivi. Pagou as contas? Paguei. Foi apertado, mas consegui. Você não conseguiu se virar? Agora, se você não tivesse... Você concorda que você recebeu 30% a menos, que a gente é programado para sobreviver. Você vai dar um jeito. Agora, se você falar assim, eu tenho que juntar 30% da minha renda, você não vai conseguir. Por quê? Causas emocionais. Porque você vai priorizar o quê? Ah, vamos comer fora. Ah, vou fazer isso aqui, vou comprar isso aqui. Então você diz que existe também, dentro de alguns gatilhos, que a pessoa às vezes fala assim, eu trabalho tanto... Eu mereço. Eu mereço. É necessidade de aprovação. A pessoa tem necessidade de mostrar. Ou seja, a pessoa que passou muita dificuldade na infância. A pessoa viveu uma vida de escassez, privada de tudo. Quando ela tem um salário bom, eu mereço gastar. Por quê? Tem uma falta no passado dela. Então, quando a gente vê a falta, a gente vai na causa. Então, o processo de inteligência emocional, de coach, a gente trata a falta. A gente trata a causa. A gente não trata
você saber o que você tem que investir, isso aí é um plus, isso é consequência. A causa tá lá. A falta daquele passado lá de escassez, privados de tudo. Então isso a gente trata no processo de coaching. Causas emocionais. Quando você destrava isso, aí você está ganhando hoje 3 mil reais. Você fala assim, cara, 3 mil reais está dando. Eu não preciso viver num padrão de vida de 10 mil. Eu consigo. Aí você está pronto para ganhar 10 mil. Porque quando você ganha 10 mil, cara, você está com o padrão de 3. Não, é justo eu viver agora com o padrão de 7. Bacana. Mas precisa viver com o padrão de 15. A pessoa hoje ganha 3, vive no padrão de 5. Ganha 5, gasta 10. Ganha 10, ganha... Você vê aí. Jogador de Isso futebol. tudo, isso as pessoas, quanto mais ganham, mais gastam, mais devem. Isso tudo tudo você... causas emocionais. Isso entendi. Tudo causas emocionais. Faltas do passado que as pessoas não enxergam. Então, pessoas não tratam as causas do problema financeiro, entendeu? Entendi. E o processo de coach, a gente vai o quê? Na origem, na causa. E posso falar? Lá no passado, se você for buscar, tá no pai, tá na mãe, tá lá na infância. Tudo que vai moldando você a ser dessa forma. E a gente já tá indo pro final da conversa, que tá boa demais. E, assim, pra gente... Rafa, hoje, se a gente tivesse interesse de ter uma palestra sua, como é que seria? Cara, é só você entrar em contato comigo pelo meu Instagram, RafaelLeão82, ou pelo meu WhatsApp. Meu telefone eu posso deixar também. Aí, no caso, isso também é interessante para quem trabalha com comércio, Sim. Tem lojas, né? Pessoas que E, às têm vezes, empregados, causas emocionais. Dentro de, tipo assim, às vezes uma equipe que queira vender. Sim. Então, galera, ó, deixando para vocês aí, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, que é muito importante pro nosso trabalho. Acione o sininho para notificações. E a gente, Rafa, mais uma vez, te agradeço de coração por você estar aqui. Tá? Satisfação imensa, um prazer imenso estar aqui Uma com você. honra, eu agradeço infinitamente, é de Deus. E outra, deixa novamente aí, galera, se você tem interesse... Vamos lá, RafaelLeão82, Instagram, e pode deixar o celular? Pode, irmão. 21 99125 1795. Manda um zap lá, precisar de alguma palestra, algum curso aí de um processo de coach, tanto financeiro, você que está querendo encontrar propósito de vida, está insatisfeito com o seu trabalho, pode aí pedir ajuda aí que eu... E a última aqui, ó, esse canal vai crescer por causa de você, então vamos que vamos. Esse canal só cresce por sua causa e obrigado por tudo. A gente se despede aqui, Obrigado, meu amigo gente. Rafael Leão, top. Tamo junto. Então Abraço. eu falo e aviso, gente, vale a pena. Se você tem sonho ainda de querer se tornar um coach, não vai pela cabeça do que falam pra você, acredite, porque eu creio que quem tem vocação, né, Rafa, e tem interesse de aprender e não ficar paralisado nessas... Exatamente. Quebra essa barreira, vai atrás do seu sonho, Busque busca. encontrar o propósito de vida. É isso aí, gente. conectar Obrigadão. com Deus. Podcast A Voz. Vamos que vamos. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Rafa, valeu.